mais por fora do que bumbum de bebê. É assim que me parece, nesse momento, o Pedrinho no comando do Vasco da Gama. A gente vai falar muito aí sobre algumas atitudes que a diretoria do Vasco está cometendo. Vamos falar para vocês sobre o jogo de ontem, aquela vergonha descomunal. Vasco, mais uma vez, entregando o jogo lá no finalzinho, e o Vasco foi atrás de um fracasso. Fracasso. Agora o Vasco é campeão, né? Eles ficaram um mês para contratar esse fracasso que eu vou passar aqui os dados para vocês. E pior, enquanto eles contratam jogador meia-boca, eles simplesmente deixam Léo Pelé aí no plantel do Vasco da Gama. Vasco precisando de zagueiro, eles trazendo atacante. E vamos falar muito aqui também sobre a questão do seu pai, que tem que mudar, meu. Tem que mudar. Peço a você que está descontente para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like ou o seu dislike e ativar o sininho. Seguinte, ontem foi uma vergonha. O Vasco, mais uma vez, entregou um jogo no final, como foi no jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. O Vasco deixou 4 pontos para trás. Meus amigos, eu quero dizer uma coisa para vocês do fundo do coração. Isto que está aí não é Vasco da Gama. O Vasco não pode entrar no Campeonato Brasileiro. O Vasco é um tetracampeão brasileiro, um tricampeão sul-americano. O Vasco não pode entrar no Campeonato Brasileiro disputando 22 jogos, tá? E ter conquistado apenas 8 vitórias. O Vasco não pode disputar 66 pontos no campeonato e simplesmente ter 28 pontos. O Vasco não pode ter a mesma campanha do que o Juventude num campeonato brasileiro. Vai ressaltar que foi gasto 18 milhões de folha para poder manter esse time por mês. E ontem o que a gente viu foi um show de horrores, principalmente aí do seu Léo Pelé, que tem um imã para chamar negatividade, que tem um imã para chamar merda. Mais uma vez, deixou o Vasco da Gama na mão. Só nas minhas contas, aí o seu Léo Pelé já simplesmente perdeu ali. Um Léo Pelé em campo já foram 8 pontos que foram deixados para trás, só nas minhas contas aqui, certo? Mas o grande problema disso é o seu pai, burro, burro, que mexeu mal no time, que não tem culhão, o seu Paiva, está sofrendo uma interferência muito grande internamente, interferência no trabalho dele. É um treinador que permite, que se sujeita ao ridículo. Ontem, a entrada do Eric Marcos no time do Vasco só demonstra que o Paiva não tem coerência nenhuma e que há uma interferência muito grande externa ali dentro do Vasco da Gama. Por quê? A gente contratou o Emerson Rodrigues. O Eric Marcos não estava nem sendo relacionado nas últimas partidas. Voltou agora no jogo do Fluminense. Porque o rapaz está em negociação com times do leste europeu, coloca o cara para poder jogar, para se ter vitrine. Então, cara, o pai vai sem coerência nenhuma, mexendo mal no time.
Um jogo ele entra no segundo tempo com Esforza, outro com Souza. Tira o Payet com 36 minutos de jogo. O Payet não vai morrer se jogar mais 9 minutos. O Payet não pode sair desse time. E no segundo tempo ele segura uma bola, tem uma cobrança na entrada da área de falta, ele pode resolver. Não dá para tirar, sabe? Então, um treinador horroroso, jogadores que não têm a mínima condição. Ontem, se eu tivesse no vestiário, ontem eu dava uma porrada na cara desse Rossi. Eu daria uma porrada na cara desse Rossi. O Rossi não pode jogar mais com a camisa do Vasco. Esse rapaz aí, ontem, quer ficar putinho, pode ficar, Rossi. Eu daria uma porrada no meio da tua cara. Tu conseguiu ficar suspenso para o próximo jogo. Parece que não está afim de jogar. Tomou o terceiro cartão de propósito. Jogadores que não têm compromisso nenhum. Isso é a grande verdade. E que estão muito abaixo de jogar aqui no Vasco. Para, meu irmão, treinador que insiste com Léo Pelé, ele não merece continuar no Vasco da Gama, não. Não merece. Volta para a base, pai. Agora, tudo isso aí, seu Pedrinho, seu Felipe, vocês estão ali no dia a dia. Os senhores estão ali no dia a dia. Vocês foram jogador de futebol. Vocês não podem dar uma autonomia tão grande assim para um treinador inexperiente. Mas será se não é vocês que estão aí escalando? Será se não é vocês que estão escalando, mandando o treinador ter esse tipo de convicção? Eu já não tenho certeza. E daí hoje, essa é a resposta que você, Pedrinho, está dando para a torcida do Vasco, tá? Jean Menezes é aguardado no Rio nesta semana para fazer exames e assinar contrato com o Vasco. Um ponto esquerdo. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês ficarem um mês para anunciar esse tipo de jogador que a gente tem na base. E a gente foi atrás dos dados desse jogador. Esse jogador alterna titularidade e banco de reserva no Toluca. Esse jogador tem uma média de 60 minutos esse ano. É um atacante que não tem gol e que não tem assistência esse ano. Jean Menezes. É a forma como vocês estão tratando o Vasco. Vocês estão tratando o Vasco de forma pequena. E para pagar 1,5 milhão, vocês são cínicos. Porque vocês deixaram de trazer zagueiro aí porque ganha 700 mil. Vocês deixaram de trazer o Brian Rodrigues porque ganha 1 milhão. Porque ganha R$ 1 milhão. E os senhores aí estão trazendo esse jogador por US$ 1,5 milhão, que daria ali nada mais, nada menos do que R$ 8 milhões, conforme diz aqui a matéria. Olha só, R$ 8 milhões. Vocês pensam muito pequeno, vocês estão tratando o Vasco de qualquer jeito. De qualquer jeito. A gente, quando coloca os números desse jogador, a gente passa raiva. Porque a gente está vendo que está precisando de zagueiro. E está precisando de zagueiro e eles anunciam essa porcaria de jogador. É porcaria mesmo, é porcaria. É refugo. Um mês para a gente contratar esse tipo de jogador. Agora o Vasco vai ser campeão. E tem torcedor do Vasco, carente, que está falando que ele joga muito. Estaria 8 jogos esse ano, nenhuma assistência, nenhum gol. Em 4 jogos, jogou 250 minutos. E na Copa lá do México, lá em 4 jogos, ele jogou 158 minutos. Meu, dá licença. Não dá 65 minutos de média. Uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha. Foi para isso que vocês entraram no Vasco? Foi para isso que o Vasco pegou SAF? Gente, olha só. Por pensar pequeno, o Vasco esse ano vai
para a Copa Sul-Americana e a gente vai passar raiva até o final. Certo? Desculpa o desabafo aí, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!